Walter Santos de Araújo, natural de Centro-Sé, Bahia, filho de pais agricultores. Eu nasci em um distrito de Centro-Sé. Hoje a Vera Centro-Sé está submersa, e o distrito chamava-se Tombador, que também está submerso. Justamente onde foi construída a nova cidade, a Centro-Sé Nova, Meu pai, Cícero Ferreira de Araújo, minha mãe, Nice Francisca de Araújo. Cícero Ferreira em homenagem ao Padim Padre Cícero, que minha avó, muito religiosa, católica, batizou meu pai com o nome de Cícero, de Cícero, em homenagem a Padim Padre Cícero. Minha mãe, lá do interior também. Meu pai, ele casou cedo, Inclusive ele encontrou minha mãe em uma roça, Ele pescando, ele encontrou com minha mãe que estava trabalhando com o pai dela, que era chamado Gabriel, apelidado de caboclo, porque era caboclo mesmo, aquele caboclo dos cabelos lisos, E ele pescando, teve a oportunidade de ancorar em uma ilha e lá estava minha mãe, plantando a época com meu avô, E ali eles se conheceram, ela ainda novinha, Ele pescador, além de pescador, vaqueiro, agricultor. E graças a Deus formou-se uma família e eu tenho vários irmãos, E interessante que o nome dos meus irmãos tudo começa com V. O povo Walter, Valdeci, Valdelito, Veronice e só uma que nasceu em São João botaram o nome de Pedrina, De Pedrina, E tem um irmão que na realidade é sobrinho, meus pais, foi criado pelos meus pais, Meu pai não teve condições de estudar, Como ele nasceu na roça, com 4 anos de idade, meu pai perdeu o meu avô. E como a família não tinha casa, a casa era emprestada, ele, com a minha avó e mais 2 irmãos, foram morar debaixo de um pé de árvore, E ali, em uma ilha, eles viviam da agricultura de subsistência. Pescava, cuidava de uma cabra, de uma vaquinha ali e plantava no milho, feijão, abóbora, para sobrevivência, E a casa de taipa, morava em uma casa de taipa. Nem porta tinha na ilha, E eu tive até a oportunidade de conhecer essa ilha onde minha avó morava e que meu pai foi criado. Ainda pequeno, meu pai sempre me levava, aquela criação da roça, meu pai me levava para todos os lugares, A minha rotina, já com 4, 5 anos, acordava 3 horas da manhã, todos os dias, para olhar a rede, Colocava a rede no Rio São Francisco e à tarde, pela manhã, a gente ia olhar a rede para ver se tinha peixe, E pegava o peixe, normalmente tinha aquela época, antes da barragem, era em abundância o peixe no Rio São Francisco. E levava o peixe, minha mãe preparava com batata, já produto da roça, tomava café. Terminava o café, pegava a enxada, ia cuidar da roça, Normalmente com muitos trabalhadores, Muitos trabalhadores. E ele dividia um espaço para mim. Você vai acompanhar aqui, Dividia o espaço e deixava, como eles chamavam, uma nesga, Era o termo que eu utilizava, nesga, era o pedacinho ali, os outros, claro, adultos, muito maior e o meu era pequenininho. Mas eu tinha que acompanhar ele e os outros trabalhadores, Que pagavam na diária naquela época. E terminava ali a roça, o serviço, meio-dia, o relógio era o quê? O relógio era um pedacinho de pau, no chão, e quando fazia a sombra ficava certinha, era meio-dia. E ali pronto, ia almoçar,
sempre o peixe no cardápio. E quando eu terminava de almoçar, aí voltava novamente para o serviço, né, da enxada, né, plantando, né, plantando. Normalmente se plantava na seca, né, que chamava plantar no pó. Para quê? Para quando caísse a chuva, que era o termo utilizado, já estalhar a semente e ganhar tempo, né, para colher aquela safra, né. E terminava a noite, já anoitecendo, tinha que pegar o gado. Aí voltava com o gado para o curral, separava os bezerros, no outro dia tirava o leite, aí começava essa rotina sempre, né? Tirar o leite de manhãzinha, ir olhar a rede, tirar o leite e depois ir para a roça, meio-dia, e à noite novamente à tarde roça, e ao anoitecer trazer o gado, separar os bezerros, essa rotina, né? Comecei a estudar próximo ao nosso povoado, Tombador. É uma escola que a gente chamava Castela. Foi uma escola que veio, uma empresa que explorava magnesita, que veio de São Paulo. E foi a redenção para aquelas comunidades ali de Tombador, de Itapera, de Riacho dos Pais, Bebedouro. Graças a Deus, deu oportunidade para que as pessoas pudessem estudar, os pais colocassem seus filhos para estudar. Do contrário, praticamente ninguém sairia dali e poucos teriam condições de saber ler, como foi o caso do meu pai e de minha mãe, que aprendeu pouquinho, só para anotar algumas coisas no comérciozinho que ela tinha, né? Que meu pai, tudo que ele conseguia, ele botava em um comérciozinho, minha mãe tomava conta, né? E assim eles foram educando seus filhos e eu estudando nessa escola chamada Castela, né? A gente caminhava todo dia 5 quilômetros para ir e 5 quilômetros para voltar, né? Ia e voltava. Mais uma escola excelente, um nível altíssimo que hoje é difícil até de se encontrar, né? A gente, como pessoas humildes, chegava ali, né? Já tinha todos os cuidados, sabe? Tinha um lanche, tinha um almoço, como se fosse uma escola integral hoje, né? Todos os eventos festivos a gente recebia presente, grandes quadrilhas, Natal, Ano Novo, então um padrão elevado da escola. E nos deu a oportunidade de estudar. E após concluir, né, a quarta série, que a gente chamava de quarta série, eu pedi meu pai para estudar em Centro-Sé. E aí saí lá da comunidade do Tombador, né, e fui estudar na velha Centro-Sé, né? E lá eu fui morar com os padres, né? Irmã Estela e Padre Marcos, e graças a Deus nos ajudou muito. A gente ficava em como se fosse um pensionato, né? Ali vários jovens daquela região humilde que a gente morava. E depois de concluir da barragem Sobradinho, voltamos para a Centro-Sé Nova, justamente, como eu falei, onde era o povoado, onde ficava o povoado, né, que eu nasci, né, Tombador, mais ou menos ali próximo, né. Ali comecei a estudar no colégio Cenecista Centro-Sé, que lá na Velha eu estudava no Cenecista, e aí com a barragem a cidade tinha que sair, todo mundo tinha que sair, a cidade seria inundada e fui para a Centro-Sé Nova. Estudei, né, graças a Deus, e sempre me destacando na escola, sempre me destacando, cuidando sempre de esporte. Concluí lá a 8ª série. E querendo crescer, né, meu pai não tinha essa experiência, né, mas tudo que eu sugeria, ele acatava, né, e eu pedia para estudar em Juazeiro, né, e ele, na simplicidade dele, mas sem entender muita coisa, mas vai estudar, né? É tanto que meu pai nunca pegou uma prova minha. Minha mãe nunca pegou uma prova minha. Nunca viu uma tarefa minha. Nunca. E sempre passei direto, sempre fui destaque nas escolas por onde eu passei, né? Até porque eu via o sofrimento do meu pai na roça. Eu ouvia o gemido dele. Quando ele pegava o saco de mamona, botava nas costas, ele trazia lá do meio da roça, chegava próximo à porteira, faltando 10 metros, ele deixava o saco lá e dizia: arraste até a porteira. Quer dizer, ele queria dividir aquilo comigo, né? E
eu fui aprendendo isso, né? Eu via também, quando ia plantar, né, na seca, como a gente chamava, no pó, às vezes jogava a enxada na terra que batia numa pedra que saía faísca de fogo, né? E eu não acreditava muito que aquilo ali daria certo, né? Seria só para sobreviver mesmo, eu já pensava algo maior, até para ajudá-los no futuro, né? Já pensava algo maior. E em Juazeiro, eu não tinha onde morar, fui morar em Sobradinho, com a irmã, que o esposo trabalhava na barragem. Fui morar lá no Cai Duro, porque Sobradinho tem a Vila Santana, tem a Vila do Meio, que é do pessoal técnico, e a última vila que chamava-se de Cai Duro, porque lá o índice de violência era altíssimo. Então eu pegava o ônibus, 17 horas, 18, vinha para Juazeiro, normalmente em pé, porque o ônibus passava primeiro nos bairros da Vila Santana, né, que eram os filhos dos doutores, né, e quando chegava lá no Cai Duro já estava tudo completo. Aí eu tinha que ir em pé. E chegava em Juazeiro também, era o último colégio a passar, era o nosso, que era o Paulo VI, colégio municipal, né, que eu agradeço muito, graças a Deus, professores, né. Todo mundo tem uma contribuição para o futuro. E querendo ainda mais, eu decidi pedir meu pai para estudar num colégio particular. E ele me colocou, né? E nesse colégio particular, o Edson Ribeiro, que eu agradeço, marcou minha vida como cenecista, como Paulo VI, como o Edson Ribeiro, marcou muito minha vida pelo conhecimento que eu tive lá e pelas amizades que nós fizemos, né? Eu sempre fui religioso, sempre fui temente a Deus, né? E as pessoas admiravam muito isso, esse comportamento meu. Como o colégio era particular, né? Tinha um custo alto, eu tive a oportunidade de ser atleta do colégio, né? As pernas ajudando, né? E atleta do colégio, eu ganhei uma bolsa, né? Aí já ajudou a custear, né, lá o colégio, né? A pagar as despesas do colégio e morando ainda em Sobradinho. Quando eu decidi, para ficar mais próximo, estava muito cansativo, morar em Juazeiro, na rua Santo Antônio, né, na rua Tiradentes, bairro Santo Antônio, na mesma rua do antigo Pinguim, ali em Juazeiro, né? E morando com as tias, né, todas viúvas, as duas viúvas, e me ajudaram demais, a sopinha do dia a dia, todo dia à noite. A gente ficava procurando ali um pedaço de carne, mas só achava um macarrão para um lado e para outro. E eu, atleta naquela época, corria muito, aí muita energia, né? Já com 18, 19 anos, né? Mas ia sobrevivendo. Minha mãe, quando vinha fazer compras aqui em Juazeiro, na Casa Queiroz, ela sempre deixava um dinheirinho e uma venda, que a gente chamava de venda, para comprar cajuína e pão todos os dias para se alimentar. Aí eu fazia essa despesazinha lá.